Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração: Thelma Schinkerman. Capítulo 28. Decorreram 2 dias. O cocheiro obrigou-me a descer numa localidade chamada Whitcross, dizendo que não podia levar-me mais longe pela soma que lhe entregara, e eu não tinha nem mais um shilling. A diligência afastou-se e já devia ir bem longe, quando reparei que me tinha esquecido do embrulho da roupa. Lá ficou, e ficaria para sempre. Estava sem nada. Whitcross não é cidade, nem mesmo vila. Pode dizer-se que era um pilar de pedra, pintado de branco e com 4 tabuletas indicadoras no topo. A cidade mais próxima ficava, segundo a indicação, a 16 quilômetros e a mais distante a 30. Pelos nomes bem conhecidos dessas cidades, fiquei sabendo onde me encontrava, num condado nos North Midlands, atravessado por charnecas e cercado de montanhas. A região devia ser pouco povoada, porque nas estradas que corriam em diversas direções, cortadas através da charneca, bordadas de urze e gestas, não se via ninguém. Mas um viajante retardatário podia aparecer e perguntar-me o que fazia sentada à beira do caminho. As minhas respostas hesitantes despertar-lhe-iam suspeitas. Não, não queria ver ninguém, nem ser vista. Não esperava auxílio dos meus semelhantes, uma palavra de esperança ou sorriso benévolo. Não tinha ninguém, só a Mãe Universal, a natureza, velaria por mim. Meti pela charneca, enterrando-me até aos joelhos na vegetação luxuriante, e encontrei-me, por fim, junto de um rochedo coberto de musgo. Sentei-me. A enorme pedra protegia minha cabeça. Em volta da charneca imensa, lá em cima, o céu. Tranquilizada pelo silêncio profundo que reinava em volta, e enquanto a noite caía, comecei a refletir. O que fazer? Para onde ir? Perguntas inúteis, visto não poder fazer nada antes de atingir qualquer aldeia, suplicar que tivessem compaixão e me dessem um cantinho onde repousar. Tentar condoer simpatias recalcitrantes, sujeitar-me a ser repelida, sem que as minhas pernas fatigadas e trêmulas percorressem longa distância. Apalpei o chão, estava tépido. O céu estendia-se por cima da minha cabeça, salpicado de estrelas, sem uma nuvem. A natureza acolhia-me, a mim, a pobre vagabunda, sem lar, sem família. E eu, que não contava receber dos homens senão humilhações, desconfiança e insultos, entreguei-me a ela com filial confiança. Tinha ainda na algibeira um bocadinho de pão. Vi brilhar aqui e ali, como pérolas negras, bagos de murta. Apanhei-os e comi-os com o pão. E, se o meu apetite não ficou completamente saciado, pelo menos acalmei-o um pouco com essa refeição de eremita. Rezei e dispus-me a dormir. Junto do rochedo, as giestas cresciam muito altas e, quando me estendi, fecharam-se sobre mim. Dobrei o xale e tapei-me com ele. Um montículo de terra, coberto de musgo, serviu-me de travesseiro. Assim acomodada, teria podido dormir se o meu coração torturado o tivesse consentido. Tremia por Mr. Rochester, chorava por ele. Exigia sua presença numa ânsia impotente, como a de a visita, cujas asas se quebraram e ainda tenta voar. Torturada por estes pensamentos, voltei a sentar-me. A noite estava muito calma e serena para que tivesse medo de me encontrar sozinha. Deus está em toda parte, mas nunca reconhecemos tanto a sua presença como quando as suas obras se patenteiam diante de nós em toda a sua grandeza. No céu sem nuvens, nos mundos que rolam pelo infinito, podemos ler melhor a sua omnipotência e a sua omnipresença. Então, ajoelhei e orei por Mr. Rochester,
certa de que o Senhor salvaria aquele que o seu poder tinha criado, de que nem uma de suas criações se perderia. Mr. Rochester estava salvo, pertencia a Deus e Deus guardá-lo-ia. Então, a minha prece terminou numa ação de graças. Depois, tornei a estender-me sob a terra dura e adormeci. No dia seguinte, o espectro da fome ergueu-se diante de mim. Os pássaros chilreavam, as abelhas zumbiam à minha volta, e o sol ia alto quando despertei. O dia estava lindo. A charneca era como o deserto dourado pelo sol. O lagarto procurou comida e sombra debaixo das murtas, e eu desejaria poder ficar ali com ele para sempre. Mas eu era uma criatura humana, com necessidades humanas, e ali não podia satisfazê-las. Levantei-me, olhando com saudade a cama em que dormira toda a noite. Como teria sido bom se a morte me tivesse surpreendido durante o sono e meu corpo sem alma, liberto de todas as lutas, apodrecesse tranquilamente, misturando-se com a terra da charneca deserta. Mas não, vivia ainda, e as dificuldades, exigências e responsabilidades da vida exigiam todo o meu esforço. Pus-me a caminho. Meti por uma estrada ao acaso, simplesmente por ser a que tinha mais sombra. E, quando, já aniquilada pela fadiga, me preparava para descansar, sentando-me numa pedra, ouvi o sino de uma igreja. Voltei-me para o lado de onde vinha o som e avistei, a certa distância, pequeno povoado, aninhado ao sopé da colina. O vale à direita estendia-se verdejante, coberto de pastagens e de campos de trigo, por entre os quais serpenteava um ribeiro. Mais adiante, na estrada, pesado carro seguia vagarosamente. Atrás, 2 vacas com o seu tratador. Era a vida e o trabalho que surgiam, indicando-me que tinha de lutar e trabalhar como os outros. Às 2 da tarde entrei na única rua da aldeia, ao fundo da qual avistei uma lojinha. Na montra estavam expostos alguns pãezinhos. Como conseguir um deles, o pão que me daria forças para continuar o meu caminho? Sem ele seria difícil fazê-lo. Não trazia nada comigo que pudesse oferecer em troca. Tinha um lenço de seda e as luvas. Não sabia se me aceitariam, mas tentaria. Entrei na loja e a dona, vendo-me bem arranjada, perguntou-me com amabilidade se eu desejava alguma coisa. Envergonhei-me e não formulei o pedido que tinha preparado, limitando-me a pedir-lhe que me deixasse descansar algum tempo na loja, pois estava muito fatigada. Desapontada, indicou-me um dos bancos e afastou-se. Compreendi que ia chorar e, num esforço, consegui reprimir-me, pois reconheci quanto essa manifestação seria intempestiva. Por fim, perguntei à mulher se na terra havia modista ou costureira. Bem, há 2 ou 3, mas para o trabalho que tem até são demais. Bem, que fazer? Não tinha amigos, amparo, nem sequer uma moeda. A minha situação tornava-se desesperada e urgia tomar uma resolução. Perguntei à mulher se conhecia alguém que precisasse de criada ou se na terra havia qualquer fábrica que empregasse mulheres. Havia uma fábrica de agulhas e uma fundição, mas só empregavam homens. Reconheci que a estava aborrecendo com tanta pergunta e despedi-me. Durante 1 hora errei pela cidade. Depois afastei-me para os campos e sentei-me à beira de um valado. Logo que descansei um bocadinho, pus-me de novo em pé, decidida a encontrar o que precisava. Mais adiante, avistei risonha casinha, precedida de gracioso jardim. Com que direito eu ia bater àquela porta tão branca, cintilante de metais? Mas a minha miséria era tanta que, depois de hesitar algum tempo, me resolvi. Apareceu-me uma mulher a quem, em voz baixa e desfalecida, perguntei se não precisava de criada. Respondeu-me que não, e quando lhe pedi que, ao menos, me indicasse onde arranjar trabalho, visto eu ser estranha na terra, abanou a cabeça, declarou que não podia informar-me e, muito delicadamente, fechou-me na porta na cara.
Se não a tivesse fechado, creio que teria mendigado um bocado de pão. Tão grande era a minha fraqueza. Era quase noite e ainda eu vagueava pela aldeia como cão esfomeado. Não me resolvia a afastar-me, enquanto o abutre da fome me roesse as entranhas. Por fim, lembrei-me de que, se alguém precisa de emprego e se encontra numa terra estranha, é hábito dirigir-se ao pastor, pedindo-lhe auxílio e recomendação. Não é esse o seu papel? Não são eles ministros de Deus? Mais animada, dirigi-me ao presbitério e bati à porta da cozinha. Apareceu-me uma velhota a quem disse que desejava falar ao pastor. Pois ele não está. E demora-se? Talvez uns 15 dias. Está em Marsh End, onde foi chamado porque lhe morreu o pai. Há alguma senhora em casa? Mas ninguém senão eu. E a ela não me atrevi a pedir esmola. Afastei-me cada vez mais fraca, mais abatida. De novo, recordei a loja ao fim da rua e os seus apetitosos pãezinhos. Desenrolei o lenço que trazia ao pescoço e voltei à aldeia. Entrando na loja, perguntei à mulher se queria ceder-me um pão em troca daquele lenço ou das luvas. Não, nunca tinha vendido naquelas condições, respondeu-me de mau modo. Quase no limite das forças, pedi-lhe que me desse, mas recusou. Para que prolongar a descrição destes pormenores? O aviltamento moral e o sofrimento físico constituem recordações muito dolorosas para que deseje avivá-las. Não me revoltava contra aqueles que me repeliam, porque não podia contar com outra coisa. Um mendigo esfarrapado é, muitas vezes, alvo de suspeitas, mas um mendigo bem trajado, esse, todos suspeitam dele inevitavelmente. Resumindo, pouco antes de anoitecer, passei diante de uma quinta, à porta da qual uma mulher comia pão com queijo. Parei e supliquei: Dá-me um bocadinho desse pão? Sem me responder, a mulher cortou grossa fatia do pão e deu-me. Calculo que não me tomava por mendiga, mas por uma excêntrica a quem lhe apetecia provar pão escuro. Agradeci e, quando me encontrei longe das suas vistas, devorei aquelas migalhas que me tinham caído do céu. Não podia contar que me dessem abrigo e, por isso, refugiei-me na mata. Mas não dormi descansada. O solo estava úmido e fui obrigada a mudar de lugar muitas vezes, porque passava gente. Na manhã seguinte, começou a chover e durante todo o dia não fez outra coisa. Não descreverei minuciosamente as minhas torturas nesse dia. Digo simplesmente que, como na véspera, procurei trabalho e fui repelida. Tive fome e só uma vez consegui comer. À porta de uma casinha, vi uma garota que se dispunha a deitar o resto de sopa de aveia na gamela dos porcos. Pode dar-me essa sopa? Pedi. Olhou para mim admirada e gritou: Mãe, está aqui uma mulher que pede a sopa. Pois se ela tem fome, dê a ela. O porco não precisa. Quando o crepúsculo se aproximava, parei a meio do caminho solitário que percorria havia mais de uma hora. Bem, estou sem forças e não consigo dar um passo. Terei de dormir em cima da terra encharcada pela chuva? Não posso fazer outra coisa. Quem me acolheria? Ah, mas que horror! Com fome, a cair de fraqueza e tremendo de frio, se durmo ao ar livre, encontrar-me-ão morta amanhã de manhã. Mas, para que hei de recear a fome? Lutar para conservar essa pobre vida sem utilidade? Morrer de fome e de frio é um destino que não podemos aceitar com passividade. Além disso, Mr. Rochester está vivo. Senhor, ampara-me, auxilia-me e guia os meus passos. Com o olhar amortecido, abracei a paisagem. Não via a aldeia. Como tantas voltas, acabara de voltar à charneca. Os campos semeados tinham desaparecido. A poucos passos erguia-se a colina sombria e a separar-me dela, urzes e giestas. Prefiro morrer aqui do que nas ruas da aldeia ou na estrada, pensei. É preferível que os corvos devorem a minha carne, a ser encerrada num caixão e atirada a uma vala comum.
Dirigi-me à colina na esperança de encontrar um recanto onde pudesse deitar-me, mas a charneca apresentava-se completamente plana, de 2 tons: verde nos pontos mais úmidos, cobertos de juncos e de musgo, e negro onde a terra era mais seca. Em volta de mim só havia sombras, porque a noite caíra por completo.